água é o elemento vital para a continuidade da vida na Terra como a conhecemos. Ela está presente em nosso corpo, no ambiente que habitamos e é utilizada em tudo que produzimos: alimentos, roupas e tecnologia. E quando a gente pensa em água, lembramos do rio com a visão aqui de fora. E se de repente a gente mudasse de lado? Nesta jornada, nossa equipe embarca pelo Rio Piracicaba para mostrar outro ponto de vista para você, o ponto de vista das águas. Vamos conversar com especialistas sobre os caminhos para a preservação em todo o seu ciclo, para que ela continue disponível para nós e para as futuras gerações. O rio não nasce aqui, ele nasce na zona rural, em meio a matas, fazendas e montanhas. E lá, quando a chuva cai, molha o solo e desce pelas camadas da terra, e dão vida às nascentes e os rios. E quanto mais vegetação, melhor será esse processo. Nós estamos aqui no Rio Piracicaba, mas essa água que chega aqui, na verdade, ela está sendo, vamos dizer, entre aspas, aí, produzida nas regiões mais altas, né, que nós consideramos como nascentes. Então, todo o trabalho de proteção e preservação dessas áreas de mananciais são fundamentais, né, para o abastecimento e a qualidade desses rios e garantia de suprimento hídrico para a cidade. E são essas áreas de mananciais que contribuem e abastecem os nossos reservatórios. Tanto o sistema Cantareira quanto os novos reservatórios que estão sendo construídos dependem dessa área de contribuição. Quanto mais protegido, quanto mais o solo for permeável, mais chance a gente tem de reter essa água e garantir esse suprimento mais lento, tanto para os reservatórios, com qualidade, porque se você não causa erosão, não leva sedimentos, quanto também a quantidade. A água ela é muito importante porque ela é utilizada na produção agrícola, né? Tanto na produção de vegetais quanto na produção animal. A gente tem bastante a parte de irrigação, né? De hortaliças, de grandes culturas, tem os pivôs, tem os sistemas de irrigação mais sistematizados para economizar água. E ela também é utilizada na parte de dessedentação animal, na criação do gado, nas granjas, produção avícola e em todas as outras atividades que a gente tem nas propriedades rurais. Os proprietários rurais, os produtores rurais, eles precisam desenvolver várias técnicas para preservar, né, as nascentes dos mananciais. Eles podem fazer as curvas de nível, terraceamento, construir as barraginhas, junto com as prefeituras, direcionar a água das estradas rurais, que também podem influenciar aí em toda essa parte da preservação, né, dos mananciais dentro das propriedades, e deixar sempre em dia os registros das propriedades, como o CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Ainda na zona rural, parte da água das chuvas permeia pelo solo, formando o que chamamos de aquíferos. É como uma grande caixa d'água, porém, no subsolo. Eu vejo como um grande estoque invisível de água que abastece os rios, né? E não deixa de ser importantíssimo a sua manutenção, né? A sua proteção para que eles possam continuar, vamos dizer assim, florescer, né, superficialmente, né? Essas águas invisíveis, né, que nós estamos chamando, né, elas são importantes para a recuperação das nascentes, né, manutenção das nascentes, dos próprios cursos d'água. Ela regula o ciclo hidrológico aí da água, né? Então, essa preservação das nascentes, evitar o desmatamento, lixos e resíduos no solo, né? Por quê? Porque esse solo, inclusive, ele ajuda na filtragem da água, tirando as impurezas, né? Para ter uma água mais pura, né? No lençol freático. Ao chegar nas cidades, os rios abandonam os silêncios das fazendas e encontram pontes, ruas, calçadas e novos desafios. Agora, ela precisa ser dividida entre milhares de casas, escolas, comércios e outros setores. Por isso é necessário sabermos quanto de água cada rio tem, conhecer suas sazonalidades, cheias e períodos de seca. É preciso monitorar esses rios. O monitoramento tem um papel fundamental no passado, no presente e no futuro, né? Olhar o passado para entender o que a gente evoluiu, daquilo que a gente tinha
de ações a serem feitas, seja pelos aspectos da qualidade ou da quantidade, e olhar para o presente para ver a situação atual, para subsidiar as decisões, por exemplo, aqui no caso do PCJ, por exemplo, as descargas do sistema creditário, as gestões de fiscalização, né, o monitoramento desses dados, e para o futuro, evidentemente, que é ele que calibra se aquilo que está planejado está acontecendo conforme desejado. Dentro das redes de monitoramento, nós temos duas redes de destacada importância. Uma dedicada ao monitoramento do nível dos rios, da chuva, e uma que nos permite também estabelecer medidas de vazão dos rios, composta por 37 pontos de monitoramento e mantida em parceria com a SP Águas. E uma segunda rede bastante importante na nossa rotina, no nosso dia a dia, é a rede de qualidade de água. Ela é mantida em parceria com a CETESB. Hoje possui 5 pontos de monitoramento e nós temos projeto para expandir essa rede. Devemos muito brevemente chegar a algo em torno de 9 pontos de monitoramento. Nas bacias PCJ, o monitoramento é feito através de algumas estações distribuídas ao longo da bacia, onde são levantados alguns fatores como pH, oxigênio dissolvido, turbidez da água, temperatura, dentre outros. Existem duas formas de monitoramento. Existem algumas estações telemétricas automáticas que já ficam em pontos pré-definidos dentro da bacia e também, eventualmente, são feitos alguns levantamentos pontuais em outros pontos. Depois que as águas passam pelas cidades, elas voltam aqui para o rio. E é por isso que é tão importante que elas voltem limpas. As bacias PCJ são bacias de grande estresse hídrico, né? A gente tem pouca disponibilidade de água, uma grande população e temos o problema de, além do consumo humano, a gente tem que ter água para vários outros usos, né? E quanto menos a gente poluir esses rios, mais água a gente vai ter para todo mundo. Quando a gente fala de drenagem urbana, tudo aquilo que acontece na cidade reflete nos nossos rios. Então, quando a gente tem uma deficiência no sistema de drenagem, a gente vai ter um rio mais poluído, a gente vai ter um rio com arraste de lixo, assoreado, né? A gente vai ter um rio que recebe mais água, inclusive por conta das impermeabilizações que acontecem na urbanização. A união dos municípios, de empresas, dos usuários, sempre foi muito importante para essa construção coletiva na gestão dos recursos hídricos, né? na gestão, na preservação dos recursos hídricos, implementando ações e projetos que trazem resultados mesmo para aumento e ampliação da disponibilidade hídrica, né? E proteção dos nossos mananciais. Vale lembrar que lá na década de 70, com a Revolução Sanitária, o saneamento ele foi instituído como uma questão obrigatória para políticas de saúde pública. Então não dá para falar de saúde pública da população se a gente não falar de qualidade de água. E percorrendo o rio hoje, vale lembrar que é aqui que tudo começa. Quando a gente abre a torneira e recebe uma água tratada, essa água passou por uma série de processos para retirar purezas químicas, biológicas, né? Mas a gente precisa pensar aqui, cuidar do manancial para ter condições de tratar essa água e essa população receber o que a gente chama hoje de uma água segura. O que é uma água segura? Uma água livre dessas impurezas, principalmente desses micro-organismos, uma água com quantidade suficiente para atender às nossas necessidades básicas. Além das torneiras das nossas casas, a água também abastece a indústria. E as bacias PCJ têm um dos maiores polos industriais do Brasil. A roupa que vestimos, os carros pelas ruas, os eletrônicos dos nossos trabalhos. Tudo isso utilizou água para ser produzido, e muito desta água que vemos aqui. A água, ela é consumida, a água doce no mundo, ela tem um consumo maior pelo setor agrícola, em torno de uns 70%, pela indústria em torno de um 20%. As indústrias elas fazem um trabalho de reuso da água muito importante, né? Desde técnicas simples, né? Como a filtragem, como técnicas mais avançadas, né? De ultrafiltração. Ela pode gerar um reuso, né? Um aproveitamento de redução de custo de água em torno de 40%. Até aqui, o rio viajou bastante. Passou por nascentes, fazendas, cidades e indústrias. Agora que você já descobriu um pouco desse ciclo, temos uma pergunta para você. Como fazer uma divisão equilibrada de quem pode ou não usar a água disponível nos rios e nos aquíferos? A resposta é uma palavra que pouca gente conhece, a outorga. Em linguagem simples, é a autorização formal para o uso da água. A outorga, né, é o instrumento de gestão que a gente utiliza. Através dela, né, definido as finalidades de uso,
sendo as prioritárias o consumo humano e a dessedentação animal. Depois a gente tem também as metas do plano de bacias, a disponibilidade hídrica do curso d'água, né? E temos ferramentas econômicas e de monitoramento, como a cobrança do uso da água e também as fiscalizações realizadas. A água é um bem finito, né? Então, se todo mundo usasse a água de forma como bem entender, a gente já não teria mais a disponibilidade que temos hoje. A água hoje ela está disponível, né? E a gente faz uma análise para verificar a quantidade que a gente pode retirar dessa água superficial. Então a gente chama de um balanço hídrico, né, dessa água superficial, verificando quais são os usos que estão demandando dessa água e permitindo com que todos os usuários da bacia, e no caso aqui a gente fala da bacia do PCJ, que possa estar usufruindo, vamos dizer, utilizando dessa água para as suas necessidades e em muitas dessas situações devolvendo a água ao curso d'água para que ele siga o seu curso natural e inclusive até sendo utilizado para usuários ajusantes desse ponto, né, mais para baixo, vamos dizer assim. O plano de bacias ele é o coração do comitê, né? É onde está todo o planejamento do que a gente vai fazer integrado dentro da bacia. Nele a gente está contemplando o estudo, o diagnóstico, prognóstico de tudo o que acontece no Rio Piracicaba, no Capivari e no Jundiaí. Ele contempla a bacia inteira e seus afluentes, as otobacias, as micro, as subs, está tudo diagnosticado lá dentro e a gente tem a visão do que acontece na bacia. Cuidar das águas é um desafio coletivo e os comitês PCJ criam esse espaço para discussão, debates e decisões conjuntas. Os atores que compõem a plenária são organizações civis, usuários e governo, seja os municípios e o governo do estado. Então o que acontece? Os comitês PCJ, ele é esse grande dispositivo em que tanto os representantes das organizações civis, usuários, quanto o governo, eles sentam na mesma mesa, têm o mesmo poder, têm a mesma voz e juntos eles vão compactuar as medidas necessárias dentro do nosso plano de bacias PCJ para resolver os problemas dos nossos mananciais. E para executar os estudos e os investimentos que as nossas águas precisam, a Agência das Bacias PCJ entra em cena. O papel da agência, ela traz a perenidade das ações dentro do comitê. Uma vez que o comitê tem a sua direção e os seus membros alternando a cada gestão, quando você tem uma agência estruturada, especialmente como a do PCJ, você consegue fazer planos de longo prazo e, de alguma maneira muito positiva, trazer um profissionalismo para a gestão dos recursos hídricos da bacia. A função principal do comitê da bacia é planejar, é tomar decisões, fazer discussões, verificar o que fazer, onde fazer. E a função da agência da bacia é executar o planejamento feito pelos comitês. Então, contratar obras, repassar recursos para serviços de saneamento, poder tratar o esgoto, poder combater o desperdício de água nas redes, plantio de árvores, educação ambiental, todos esses projetos que fazem parte do planejamento da bacia, eles são operacionalizados, eles são contratados pela agência. Então a gente costuma dizer assim, que comitê que tem agência é um comitê profissional. Nós vamos atingir agora um número histórico. Esse ano aqui, certamente a gente vai atingir R$1 bilhão aplicados nestas ações. É legal a gente poder falar de investimento nas bacias PCJ estando aqui no Rio, porque o investimento ele proporciona que a gente volte a ter esse relacionamento com o Rio. Então, a possibilidade de investir para tratamento de esgoto nos municípios e possibilitar que o esgoto chegue de maneira com melhor qualidade para o rio, nos permite essa convivência de novo com o rio. Isso é muito importante a gente poder fazer essa fala estando aqui dentro. A educação ambiental é um caminho e uma ferramenta científica capaz de promover essa sensibilização, o engajamento, promover a consciência do valor da água, de fato. A educação ambiental busca promover experiências, vivências
para que você possa ter uma conexão e não esquecer jamais que você é parte da natureza. Olhando aqui de dentro do rio, para suas inúmeras margens, fica mais do que claro que a água é um elemento indispensável para todos. Assim, os cuidados que ela precisa também são de responsabilidade de todos nós.